Oi pessoal, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a relevância da escola dominical diante da tarefa da família com a educação cristã dos filhos. Nós sabemos que o ministério de Jesus ele foi marcado predominantemente pelo ensino. Jesus ele ensinou a respeito dos fundamentos do reino de Deus, sobre os comportamentos esperados para um cidadão do céu. Jesus ele teve o seu chamado de mestre, ele foi chamado de mestre, foi chamado de rabi. E a sua prioridade, ao contrário do que se pensa, não era curar, mas ensinar pessoas, transformá-las internamente. Então, mais do que cantar, mais do que rir com os amigos, a sua meta era estabelecer discípulos. Daí o grande mandamento que ele deixou para nós: ide e fazei discípulos, ensinar o reino de modo a formatar o modelo divino de igreja em cada um de nós. Viver o evangelho é mais do que sentir Deus, é mais do que falar sobre Deus, é mais do que ouvir a sua voz. Nós precisamos conhecer o vocabulário divino, as regras da nossa servidão. Necessitamos saber quais atitudes e posturas o Pai Celestial quer de nós, espera de cada um de nós, seus filhos, quais são os nossos deveres, que nós precisamos cotidianamente tomar em relação a certos procedimentos da nossa vida, para de fato nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Bom, para falar então desse tema, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o papel da escola bíblica dominical. Qual é a sua função? Ao contrário do que muitos pensam, a escola bíblica dominical não é um lugar de culto, não é mais um culto que se vai ter na igreja, não é o playground, não é o local de socialização das pessoas. A escola bíblica dominical nada mais é do que o local de aprendizagem, de transmissão de conhecimentos, de formatação dos conhecimentos bíblicos. A escola bíblica dominical, ela deve estar a serviço da aprendizagem bíblica, Quando ela cumpre esse papel, então ela está funcionando para o que devidamente ela foi pensada lá nos primórdios, quando ela foi formatada. Ela foi formatada para se exatamente levar as pessoas a um conhecimento de valores éticos, morais e cristãos. E a escola bíblica, ela vem como prioridade para se estudar a Bíblia. A Bíblia é o seu livro didático, é o manual, é o currículo da escola dominical, E precisa-se ter um currículo. Não podemos ter uma escola bíblica dominical onde nós não tenhamos um currículo previamente estabelecido, para a gente saber o que a gente vai aprender ou não, onde é que nós queremos chegar. É na escola bíblica dominical que o servo realmente aprende sobre o serviço, sobre o que é servir a Deus. É na escola bíblica dominical que o pai aprende sobre paternidade, que a mãe aprende sobre educação dos filhos, sobre disciplina dos filhos. É na escola bíblica dominical que os irmãos aprendem a ser amigos. É na EBD que a igreja aprende a ser igreja, em que o corpo de Cristo é adornado como a noiva imaculada que espera o seu noivo ao final do grande dia. Então, resumindo, vai ser na EBD que nós vamos aprender de forma sistemática o ensino da Bíblia Sagrada. E quando eu falo de ensino sistemático, é aquele ensino que prevê desde os bebês
até os idosos. Ah, tia Céia, mas a minha igreja não tem como ter todas as salas, não tem como organizar todas as salas. Então é preciso se pensar de uma forma sistemática como que nós vamos adaptar essas faixas etárias, como que nós vamos adaptar a nossa metodologia de aula, como que nós vamos adaptar a nossa linguagem, como que nós vamos adaptar o currículo, para que não haja uma perca, digamos assim, do aprendizado bíblico cristão. Bom, continuando essa nossa conversa, um outro ponto muito importante da gente tratar aqui na relevância da educação cristã é o papel da família, né? A família é o espaço, o primeiro espaço de produção de educação. É na família que nós aprendemos a ser quem somos, onde o nosso caráter e a nossa personalidade são formados. A palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte para nós: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui para nós, né? Os pais afiam os filhos, os avós afiam os netos, e assim vai. Ou seja, nós aprendemos a ser o que somos com a nossa família. Eu sou reflexo daquilo que os meus pais me ensinaram ao longo da minha caminhada. Ao contrário do que se pensa, não é a escola que produz essa educação. Essa primeira educação ela é produzida em casa, né? O bebê ele já começa o seu primeiro aprendizado nas atitudes, no ambiente familiar, né? E é ali que o nosso caráter e a nossa personalidade começa a ser forjada. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a família, ela precisa ser celular. O que é uma família celular? É aquela que é formada por pai, mãe e filhos. Infelizmente, não é o que nós encontramos nos nossos dias de hoje. Infelizmente, a família de hoje é uma família que não está dentro dos padrões bíblicos. Agora, por favor, me entenda, não estou aqui criticando. Eu digo que dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta é uma família celular. Só que hoje, qual é a realidade das nossas igrejas? Nós temos família que é formada por pais separados, então crianças que são criadas fora desse contexto celular. Nós temos crianças que são criadas por avós, que é um outro tipo de família. Nós temos crianças que são criadas em lares de pais homossexuais, é uma realidade. Nós temos crianças que são criadas por mães ou até pai, né, viúvos. Essa é uma outra realidade. Então nós temos várias realidades que precisam ser adaptadas por nós, professores, para dentro do nosso contexto de escola dominical. Ou seja, nós já falamos isso numa aula anterior sobre conhecer os nossos alunos, a importância de nós conhecermos os nossos alunos para nós fazermos então uma intervenção dentro da sistematização do ensino, que é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos flexibilizar, né, o nosso ensinamento, a nossa dinâmica, a nossa metodologia, para a gente conseguir atingir o nosso aluno. Uma outra característica bíblica importante é o fato de que a Bíblia também não trabalha com o mito do dom feminino de educar. Olha que interessante isso. A gente sempre pensa que está na responsabilidade da mãe, né? Embora esse seja o pensamento dominante de que a mulher tem mais talento do que o homem para educar os filhos, a verdade é que, embora exista toda essa diferença, Deus instituiu o homem
como sacerdote, como chefe do lar e até sobre a mulher, né? O domínio da casa e da família está em cima do homem. Então embora existam aí essas diferenças biológicas, né, culturais, sociais, né, a Bíblia diz que nós somos pais e mães, somos co-educadores, co-construtores da educação dos filhos. Lá em Deuteronômio 6, eu gostaria de ir lá na Bíblia, Deuteronômio 6, 4, capítulo 6, verso 4, diz o seguinte pra gente: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, aqui na palavra de Deus, Deus está dizendo a importância, o papel da família nesta educação. Ao nascer, uma criança já se encontra numa família organizada. Não é isso? Então, por exemplo, essa família organizada, ela tem com ela todos os seus valores que ela vai passar para essa criança. Por isso que eu falo que é muito difícil nós, enquanto igreja, conseguirmos qualquer mudança com as nossas crianças se nós trabalharmos isolados, sozinhos. A família, ela precisa ser trabalhada nessa questão da educação, nessa questão da intervenção. Porque enquanto escola bíblica dominical, enquanto igreja, nós ensinamos sistematicamente a palavra de Deus. Mas se essa família, ela não tem também a mesma visão da igreja, ou seja, eu sou aquela mãe que eu ensino meu filho a orar antes do almoço, a orar antes de dormir, a agradecer a Deus pelas coisas que estão acontecendo. O meu filho me vê lendo a Bíblia, o meu filho me vê testemunhando da palavra de Deus dentro da minha casa. Entre nós, família, nós conversamos e discutimos as coisas que aparecem na televisão à luz da Bíblia. Como é que é o nosso exemplo? Então, a criança, o primeiro local de aprendizagem, de conhecimento, de intimidade com Deus é através da família. Porque é através de como eu mostro meu filho, como eu apresento Deus a meu filho, é que meu filho vai se relacionar. A forma com que eu sou ou não responsável, vamos assim dizer, dentro da igreja, é a forma como meu filho vai estar conhecendo e entendendo a igreja. Bom, então, pessoal, para não dizer que eu fiquei aqui só falando de uma forma muito teórica, quando eu tô com as crianças, eu costumo apresentar para elas o Juquinha, né? Vocês devem conhecer o Juquinha, né? Já é conhecido aí da meninada e também de alguns adultos. O Juquinha, ele é um menino, ele representa as nossas crianças, né? E como representante das nossas crianças, ele é crítico, ele é observador, ele aprende no silêncio, mas ele também aprende na bagunça. Às vezes a gente pensa que as crianças não estão aprendendo, que criança hiperativa não aprende, ela tem déficit de atenção e ela não aprende, muito pelo contrário. E tem uma ilustração que eu gosto muito de fazer quando eu estou na palestra com os pais, porque normalmente os pais
eles estão ali sempre chamando a atenção dos filhos, sempre brigando com as crianças, mas eles se esquecem do principal, que é o que eu estou colocando para vocês, é a questão do exemplo, é o como eu estou ensinando os meus filhos. Então tem uma ilustração que eu sempre faço, né, na palestra com os pais, que é a seguinte: o pai é presbítero da igreja, e lá na igreja ele é uma bênção, né? Lá na igreja todo mundo elogia, nossa, o irmão é uma bênção. Mas quando chega em casa, o pai se transforma. E aí a criança está lá no final do culto esperando o pai para ir embora, quando o pai de repente chega e fala: vamos, meu filho, vamos embora para casa. E aí o filho apresenta o Juquinha para esse pai e diz: papai, olha você na igreja. Papai, olha você lá em casa. Ou seja, em casa o pai não é aquele exemplo que deveria ser, enquanto que as nossas crianças, elas aprendem muito mais com o exemplo. Ainda no livro de Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 16, diz assim pra gente: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. E esse é um versículo forte em se tratando de educação cristã familiar. Como que eu estou ensinando os meus filhos? Como que eu estou definindo os papéis dentro de casa? Como que nós estamos definindo as regras dentro de casa? Isso está ficando claro para os meus filhos, né? Como que isso está se dando? Isso é muito importante, ficar muito bem definido. Criança precisa disso, criança precisa de rotina, criança precisa de limite, criança precisa ser disciplinada, criança precisa ser discipulada. E eu tô aqui falando de criança porque quando se fala de educação, a gente precisa pensar nessa educação que começa lá, no berço, lá com os bebês. Por isso que muitas igrejas investem no berçário, segundo o coração de Deus, que é uma das aulas mais à frente que eu ainda vou falar com vocês, né? Será que um bebê aprende? Aprende como? Né? Essa é a grande questão. Então é a mesma coisa com os nossos filhos. Não adianta a gente pensar que os nossos filhos vão começar a aprender depois que eles tiverem 6 anos, quando eles estiverem com 15 anos. Né? Mas é como que a família está trazendo essa questão da educação familiar já desde o berço. Então esse é um ponto chave na educação cristã. Bom, então como que se dá essa questão da família e da educação cristã? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que os nossos filhos são herança do Senhor, vasos que Deus nos deu para que eles possam estar conosco durante algum tempo. E neste tempo que eles vão estar conosco, nós somos os responsáveis pela educação, pelo aprendizado, pela formação desses indivíduos. Então, por exemplo, na sociedade nós temos regras que precisam ser cumpridas, regras de boas convivências, regras de educação. Por exemplo, respeitar o sinal de trânsito é uma regra, respeitar os mais velhos é uma outra regra, né? Cumprir com as regras da escola, das universidades, do local de trabalho, são outras regras. Além destas regras de convívio social, também é importante que nós possamos estruturar também o lado emocional dos nossos filhos. O universo emocional deles também é muito importante. É preciso ensinar as crianças a expressar os seus sentimentos, a chorar quando for preciso, a falar com sinceridade, na medida correta, dormir o suficiente, né? São pequenas coisas que fazem parte do cotidiano, mas que vão formando o caráter, a personalidade e a estruturação emocional desse indivíduo. Contudo, o maior
legado, a maior herança que uma família pode deixar para o seu filho é a evangelização. Isso aí não tem dúvida, é como que ela vai estar ensinando essa criança, ensinando este filho a se relacionar com Deus, como que os membros desta família vão se relacionar entre si. Isso é uma outra coisa muito importante. Nós vemos hoje famílias com muita dificuldade de relacionamento, pais com dificuldade de se relacionarem com os filhos, filhos com dificuldade de se relacionarem com os pais, dificuldade de relacionamento entre irmãos, né, de falar, de expressar, porque a gente sabe que as pessoas elas são diferentes, divergências vão haver, né? Mas essas pessoas elas precisam se perdoarem. E hoje existe uma falta de perdão muito grande, principalmente no meio familiar. E a família é o local primordial onde o afeto precisa existir entre esses membros para que eles possam se relacionar e interagir entre si. Tem muita família, muitos pais que se preocupam em dar a melhor educação, pagar a escola mais cara, uma escola particular, de renome, se preocupa com a roupa, a marca da roupa que o filho vai vestir, se preocupa com o tipo de alimento que ele está trazendo à mesa, quais as refeições, quais são os cursos que essa criança vai estar fazendo durante a sua vida, ou seja, tem muitos pais preocupados com a formação intelectual dos seus filhos e deixando de lado toda essa questão da evangelização. Às vezes a família tem a preocupação de viajar para um parque temático, passar férias, longas temporadas e não se preocupa, por exemplo, em estar introduzindo, levando, efetivando essa criança na escola bíblica dominical, como um local dominical. Quando se fala de escola bíblica dominical, o nome já diz dominical, ou seja, aos domingos. É importante criar essa rotina, né, semanal na vida das crianças. Assim sendo, a escola dominical é um espaço privilegiado de educação, onde o afeto gera vínculos de confiança e crédito entre as pessoas. Esse é o espaço da escola dominical que vai ser gerado a partir do momento que a família consiga entender e valorizar esse espaço como um espaço primordial de educação cristã. Então, o primeiro passo para que a escola dominical se efetive como espaço sistemático de educação é essa família estar introduzindo essa criança nesse espaço de evangelização e de aprendizagem da palavra de Deus. Bem, concluindo então a nossa conversa, eu acho que ficou claro, né, que o papel da família, o papel dos pais é o de cuidar, é o de evangelizar, é o de educar os seus filhos, né? Os pais precisam entender, acima de tudo, que amar é uma decisão diária que implica em muito, mas muito trabalho, porque educar dá trabalho. Então, quando nós escolhemos nos unir e formar uma família, né, amar é uma decisão diária. Todo dia nós estarmos renovando esses votos de fidelidade que foram feitos lá no altar, né? E que vai para além daquele dia do casamento, porque com a chegada dos filhos, esses votos eles precisam estar muito bem claros e avivados na mente
desses pais. Então, a função do professor de escola bíblica é evangelizar e ensinar a Bíblia Sagrada, levando em consideração as diferentes famílias, né, as diferenças culturais existentes entre essas famílias, porém sem deixar de lado o que a Bíblia diz, dentro dos seus mais variados contextos, dentro das suas lições. O propósito deve estar acima das diferenças culturais e das normas e regras familiares, sempre lembrando que seus alunos formam famílias, né? E que, como tal, eles vão trazer consigo todos esses ensinamentos. Então, nós temos o compromisso de ensinar a verdade, respeitando sempre essas diferenças.